Continuando aqui, vamos ver outras operações de lista. A gente viu insert, inserir em uma determinada posição. Vamos ver agora remover em uma determinada posição. É na mesma lógica da inserção em uma determinada posição. Eu preciso posicionar o ponteiro no início, avançar para onde que eu quero excluir e apagar. Aqui ele avança e aqui o erase ele exclui naquela determinada posição. Então, voltando aqui, eu tenho ele inseriu aqui, imprimiu. Eu vou tirar essa lista não está vazia para não ficar mostrando isso aqui mais. Aqui também. E vou continuar aqui. Imprimir a lista. Vou pedir para o usuário informar também uma posição. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. E vou pedir para o usuário informe a posição da lista entre 1 e tal para excluir. E aí aqui eu avanço a posição que eu quero e aqui eu excluo ao invés de inserir. É a mesma ideia daqui, só que aqui eu vou tirar isso. Não vou pedir o usuário para colocar a posição. Eu já vou inserir ele na posição 2. Então vou colocar aqui posição 2, que é na verdade A1. Então ele vai ficar no meio. Inserir ali o C2, vai ficar exatamente essa ordem aqui, 80, 36 e 73. Inserir ali. E aqui eu pergunto, informe uma posição da lista entre 1 e o tamanho da lista. Pegou essa posição para excluir. Então vamos lá, ele vai excluir, avançar na posição que eu quero. Conteúdo begin não precisa criar, porque ele já está criado ali em cima. Eu só seto esse itereto para o início. Pronto, 80, 36, 73. Como a gente tinha definido ali, eu tenho esses 3 elementos. E agora informa a posição da lista entre 1 e 3. Então eu tenho 3 elementos para excluir. Qual desses eu quero excluir? O 73, então eu vou colocar 3. Excluiu. Só que faltou mostrar, né? Para eu saber se ele foi excluído mesmo ou não. Então eu vou colocar a lista aqui, imprimir. Ele vai imprimir a lista para a gente com esse elemento excluído. Então eu vou excluir o terceiro. Então ele excluiu aqui o 73. Ah, Pablo, eu não quero excluir o terceiro. Quero excluir o segundo. Então é só informar o segundo. Certo? Vamos... Opa, executo agora. Eu quero excluir o 36. 2, ele excluiu o 36. Então ele está excluindo um pouco pela posição também. Erase, exclui para uma determinada posição. Só que eu também posso excluir um determinado item. Por exemplo, eu quero excluir 80. Se eu colocar C1 aqui, olha só o que vai acontecer. Eu quero excluir ali o... aí eu vou tirar isso aqui também para não ficar mostrando toda hora. Eu só vou inserir ele aqui em uma determinada posição, assim como eu fiz com o insert ali. Eu estou inserindo aqui na posição 1. Certo? Vou inserir um outro elemento com a mesma informação aqui, 80. 80 é o C4. Vou criar aqui o C4. 80 também. E vou inserir ele, vou dar um pushback aqui depois de... Certo, não quero apagar. Eu quero aqui, pushback C4. Então ele vai imprimir isso aqui para mim. Certo? 80, 36, 73, 80. Eu quero escolher esse 80. O remove, ele faz isso. Se eu chegar aqui, ó, lista. Tirar esse primeiro aqui. Lista.remove. Ele vai remover. Eu quero remover o C4. O C4, ele é 80. Só que quando eu faço isso aqui, ele não sabe qual é o critério de exclusão.
Paulo, como você não sabe? C4 não vale 80, só que C4, olha lá, gente, é uma estrutura. Essa estrutura ele não tem como adivinhar que só tem um inteiro aqui. A estrutura pode ter várias variáveis. Então, eu tenho que chegar aqui no conteúdo e falar assim, ó, quando você vier excluir, você usa o critério aqui do dado, compara o dado. Então, é exatamente isso aqui que a gente precisa fazer, ó. Esse operador aqui, copiar aqui, para explicar para vocês. Lembra que quando eu executei que ele deu erro, ó, o first igual, o iterator, ele não sabe qual é o critério do igual, então aqui eu venho e crio, ó, operator igual, aqui é a referência para a minha estrutura conteúdo, então se for outra estrutura de dados, outra struct, né, eu mudo ali de conteúdo para essa struct. Esse m é uma variável que eu criei, pode ser c de conteúdo. Então, c dado, o dado que eu estou pesquisando na hora de remover é igual a esse dado daqui, é basicamente dizendo aqui, ó, esse C4 na hora que eu estou usando aqui para remover é igual a esse da lista? Aí exclui. É igual a esse? Não, não exclui. É igual a esse? Não, não exclui. É igual a esse? Exclui. Então ele vai excluir aqui os registros que tenham o valor 80, porque eu especifiquei que no igual aqui ele vai usar o dado. A Paulo aqui tem vários outros atributos, várias outras variáveis. Eu vou escolher a variável que eu quero. Eu quero mais de uma. Boto um ou c.nome é igual ao nome, ou c.idade. E aí o critério que for definido, ele vai excluir. Certinho? Então, removi aqui 80, vou imprimir a lista sem esse 80. Porque ele foi excluído. E agora não vai dar erro, porque eu usei lá em cima. Então, aqui está 80, vou pedir para excluir. Ele foi lá, percorreu a lista todinha. Tudo que é 80, ele excluiu. Percebe que ele exclui todos os repetidos. Então, mesmo que se eu tivesse outros atributos, ele iria excluir somente comparando esse dado aí, o 80. Certo? Porque foi o critério que eu utilizei. Então, esse é o detalhezinho na hora de excluir, é o mesmo detalhe que tem quando eu for pesquisar. Então, aqui, ó, C1 exclui todos os contatos repetidos. Então, C1 aqui é 80, tudo que for 80 ele vai excluir. E aí eu tenho que usar isso aqui. Essa sobrecarga ali do igual, informando qual é o critério que ele vai utilizar para excluir. O outro é o find, é a mesma coisa. O find, ele usa o item que eu estou pesquisando aqui. Então, ele vai usar o iterator de begin até end, até o final, e vai verificar se desse início ao fim esse C3 existe. Se existir, significa que ele não chegou ao fim. Então, se o i não chegou ao fim, significa que o item foi encontrado. Se o item foi encontrado, eu vou colocar aqui asterisco i, ponto dado, e vou acessar essa informação. Só que quem é C3? Eu tenho que dizer que o C3 eu uso o critério lá de cima também do igual do remove. Como eu já fiz do remove, acabei de fazer do remove, eu não preciso fazer essa sobrecarga aqui agora. Então já está certinho. E o detalhe é que eu vou usar o método find, e ele é um método que existe dentro da biblioteca algorithm. Então é dentro dessa biblioteca aqui que eu tenho que colocar. Então vamos copiar isso aqui e vamos testar o nosso programa. Aqui ele removeu. Eu quero pesquisar agora. Vou tirar aqui o remover, imprimir. Quero pesquisar o C3, se existe o C3. Se eu compilar aqui vai dar erro porque a biblioteca não existe. Primeiro aqui não é esse erro. Ele está dizendo que o i foi redeclarado, que eu já declarei lá em cima. Ele vai dar o erro aqui da biblioteca agora, do find. Demorou um pouquinho. Não. Eu já tinha colocado aqui. Então eu vou tirar. Não era para ele estar ali, né? Ele está compilando aqui ainda. Então, C3, ele vai pesquisar. Travou aqui. O C3, ele vai procurar
o begin e vai até o end. C3, quem é C3? C3, eu tenho todos esses elementos, é o 73. Opa, ele vai pesquisar. 80 é igual a 73? Não. 36 é? Beleza, sim. 73 é. Nenhum desses dois é, mas 73 é. Se é, ele achou. Se ele achou, o i é diferente aqui do final, ele vai mostrar aqui. Porque ele achou. Percebe que isso aqui fica tudo transparente pra gente, porque é dentro desse método aqui, find, que ele faz isso aqui. Ele não executou aqui ainda. Tem que fechar e abrir novamente. Só um segundo. Vou fechar. Vou abrir exemplo 1 aqui novamente. E eu excluí ali o algoritmo, né? Então, quando eu compilar aqui, ele vai dizer, ó, o find não foi encontrado, ó. Não foi encontrado o find, eu vou ter que incluir a biblioteca aqui, algoritmo. Algoritmo. Tá. Pronto. Vou compilar, executar. E aí, aqui eu já pesquisei, né? O C3. Então, posso pedir para o usuário informar. Informe o número que você deseja pesquisar. Aí eu crio esse C3 aqui, boto o dado e coloco aqui. Certinho? Então, vamos fazer isso aqui. Informe o item que deseja pesquisar. Eu vou informar, sem aqui, item. Eu vou criar o meu conteúdo item, e item aqui, ponto, dado. E aqui, ao invés de ser C3, eu vou pesquisar item. Ele vai pesquisar se esse item aqui existe agora. Então, informe o item que deseja pesquisar. Eu quero o 36. Opa, 36 ele achou. Só que eu não quero 36 agora, eu quero achar o 100. Quero saber se o 100 existe. Ele não mostrou nada porque eu não fiz um else. Então é interessante fazer um else aqui, só para informar. Item não foi encontrado. Item não encontrado. Que item? Aí eu posso colocar item ponto dado. Aí foi o que eu pesquisei, ele não encontrou. Então, quero pesquisar o 100. 100 não foi encontrado. Item não encontrado. O 100 não foi encontrado. E aí ele termina. Certo? Vou dar pausa aqui também para o vídeo não ficar muito grande e a gente vem para o último vídeo para terminar a explicação das operações de lista. Até daqui a pouco.